Olá, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, nós vamos tentar dissecar algum tipo de publicação na internet da qual faz afirmações bizarras. Então a ideia é usar conhecimento científico e básico para tentar desvendar o caos que a rede social instala na cabeça das pessoas. Antes, eu vou pedir para vocês construírem um raciocínio comigo, que é o seguinte. Quando a gente tem uma habilidade nata do ser humano, que é a de fazer inferências. O que é inferência? Eu tenho uma informação e daí eu junto com outra informação e eu faço uma conclusão, certo? Por exemplo, tem nuvem no céu. Toda vez que tem nuvem no céu, tem chance de chover. Mas isso é verdade? Não, pode ter nuvem no céu, porque simplesmente é o tempo daquele lugar. Então vamos a um outro exemplo que a gente tem que assumir também, é que assim, quando a gente vai analisar uma coisa, a gente tem as premissas. O que é uma premissa? Seria uma, vamos chamar assim, ó, didaticamente, é uma verdade verdadeira. Você tem que assumir que aquilo é verdade para o seu raciocínio dar certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então nós temos uma premissa número 1, que jogadores de basquete são altos. Isso é verdade? Isso é verdade. A segunda premissa é João é alto. Aí qual que é a conclusão que eu faço com isso? Que João joga basquete. Mas isso é verdade? Não é verdade, a gente não sabe se o João joga basquete. E você também tem jogadores de basquete baixinhos, com outras funções, né? Não só enterrar a bola na cesta. Então, tá vendo como é que assim, você pode ter duas verdades verdadeiras, mas você pode ter uma conclusão completamente equivocada. E se a gente pegar uma pessoa que não tem conhecimento básico suficiente, a chance dela ter uma informação pela metade e sair fazendo conclusões bizarras é absurda. E é aí que o mundo da educação física está virando um caos. Então, eu vou pegar uma publicação, eu dissequei a publicação para tentar é, fazer perguntas para saber de onde essas ideias bizarras vieram. Então vamos lá. A publicação em si, ela fala para não treinar a cadeira adutora, porque é um exercício desnecessário. Aí vamos entender o que o cara escreveu. O cara escreveu assim, ó. O músculo adutor encontra-se encurtado e é um músculo antagônico ao glúteo. Por estar encurtado, ele rouba a tensão do glúteo, deixando-o enfraquecido. Ou seja, o adutor é a causa do seu glúteo não crescer. O agachamento já trabalha os adutores e aí você não precisa da cadeira adutora. Cara, vamos lá, vamos pegar a primeira parte e vamos entender melhor. O músculo adutor encontra-se encurtado. Tá, o músculo adutor não existe. Não existe um músculo adutor, é um conjunto de músculos. Que por mais que no geral eles sejam chamados de músculos adutores, alguns têm funções diferentes. Então você tem, né, pectíneo, adutor longo, adutor curto, grácil, adutor magno, que também exerce função de extensão de quadril. Então assim, qual deles está encurtado? Vocês vão entender por que eu estou perguntando isso já já. Por quê? Eu falei que eles também exercem funções em direções diferentes. Por mais que no geral seja adutor, alguns deles também exercem ação em outro sentido. Por que eu tô falando isso? Porque daí o cara já faz uma outra afirmação aqui. E é um músculo antagônico ao glúteo. Tá, isso é verdade em partes. Por quê? Porque o glúteo máximo, né? Primeiro, você tem vários glúteos, né? Glúteo mínimo, glúteo médio, glúteo máximo. Alguns deles são abdutores, então alguns dos adutores serão antagônicos ao glúteo. Então falar que ele é um músculo antagônico ao glúteo como um todo é criar um problema que não existe, né? Aí baseado nisso ele continua. Por estar encurtado, ele rouba a tensão do glúteo. Tá, qual adutor rouba é, tensão de qual glúteo, em qual direção? E outra, como assim rouba tensão? Tensão, né, a capacidade contrátil do músculo, é sério que um músculo estar encurtado ele faz com que o outro músculo não consiga se contrair? Se fosse assim, a gente teria um monte de gente andando igual zumbi na rua, porque todo mundo tem um grau de encurtamento em algum músculo. Se isso fosse causar uma, o pessoal, né, chama de inibição em outro músculo, estaria todo mundo andando todo esquisitão. Eles justificam isso com isso aqui, ó. Inibição recíproca. Inibição recíproca, eu não vou entrar em detalhes, mas é aula básica de faculdade de fisiologia do exercício. É um fenômeno neurológico que acontece quando você contrai um músculo A. O neurônio motor alfa do músculo A, ele faz vamos dizer assim, um puxadinho para estimular um interneurônio inibitório
que vai inibir o neurônio motor alfa do músculo antagonista. Eu vou resumir em outras palavras. Quando você contrai um músculo, o antagonista dele tem que ficar... Não pode se contrair junto, senão você não consegue fazer o movimento. Só que essa inibição recíproca é um fenômeno agudo, ou seja, durante uma ação muscular ele acontece e depois ele para. Não é um negócio crônico, tipo, nossa, meu músculo está encurtado e então vai ficar gerando inibição recíproca no outro. Não, isso não acontece. Se isso acontecesse, a pessoa está com graves problemas neurológicos, tal como se manifesta, por exemplo, em pessoas com AVC ou pessoas que têm paralisia cerebral, que vão apresentar distúrbios do movimento. Por quê? Porque o sistema neurológico está todo... tá funcionando de forma não eficiente. Aí sim você tem co-contração de músculos antagonistas, a pessoa não consegue se mexer. Então, se isso aqui fosse verdade, você tem que procurar um neurologista urgente, porque você está com um sério problema neurológico, né? Aí tá. Então, por estar encurtado, ele rouba a tensão do glúteo, deixando-o enfraquecido. Cara, como assim? Você fez a avaliação da força para saber se ele está enfraquecido, né? Tá vendo? Já não casa a informação, tá? Ou seja, o adutor é a causa do glúteo não crescer. Gente, você falar que um músculo está encurtado e ele fazer outro músculo não crescer é dar um salto de fé muito grande. É igual a nossa primeira premissa lá do jogador de basquete. Você tem um músculo encurtado? Tenho. Você tem outro músculo fraco? Cara, você avaliou a força muscular daquele músculo? Em qual exercício você avaliou? E você falar que ele não está crescendo? Cara, aí você começa a observar a realidade de treinamento, você começa a observar algumas variáveis, como por exemplo, o glúteo máximo é muito estimulado em agachamentos profundos. Eu até coloquei aqui deep squat. Você vê pessoas fazendo agachamento profundo na academia? Não vê. E quando vê, humildemente elas não fazem com a própria massa corporal, ou seja, você tem uma pessoa na academia que pesa, sei lá, 70 quilos. Você não vê ela fazendo um deep squat com 70 quilos nas costas. Então, quando que vai estimular o glúteo? O glúteo é um músculo muito forte. Precisa de carga e amplitude. Outra coisa, por exemplo, elevação pélvica. Você vê pessoas levantando toneladas na elevação pélvica? Não vê. Né? Então, assim, quanto que o glúteo dessas pessoas não vai crescer? Nunca. Não agacha, não faz elevação pélvica, fica só em abdutorinha, glúteo coice na máquina, com caneleira. Então, assim, tem algumas variáveis que são negligenciadas. É muito mais fácil você jogar a bomba num problema que não existe, certo? E aí vamos finalizar aqui com chave de ouro. O adutor já trabalha no agachamento, não precisa de adutora. Cara, o adutor já trabalha no agachamento? Sim, essa é uma verdade, só que é só o adutor magno. Ele tem uma função de extensão de quadril quando o quadril está bem flexionado, na hora que está lá embaixo. Peraí, aí, deu foco de novo. Os outros trabalham, por exemplo, como músculos estabilizadores, não deixando com que a perna abra demais ou feche demais, né? Ah, tá. Então o adutor já trabalha no agachamento, não precisa de adutora. Como assim? Porque isso envolve uma questão de equilíbrio de forças. Como assim equilíbrio de forças? Nenhum músculo vai ter uma razão de 1 para 1 de força entre flexores e extensores. Porém, você tem que ter isso o mais equilibrado possível para evitar desequilíbrios na própria articulação. Tá? O pessoal conhece muito isso, é muito famoso com a relação de quadríceps e isquiotibiais, né? Os posteriores de coxa tem que estar bem forte, tanto quanto o quadríceps. E isso tudo, gente, é só uma questão de flexibilidade. A flexibilidade de abdução de quadril é de aproximadamente 45 graus. Aí esse cara que tá falando que o adutor tá encurtado, o caralho a quatro, ele quer que você tenha a flexibilidade desse nível aqui, ó. E assim, isso é necessário para quê? Pra pessoa fazer um agachamento? Ai, mas aí não é flexível, não vai conseguir agachar. Cara, agacho exige prática. Então se a pessoa também não praticar, ela vai ficar boa quando? Vai ficar fazendo 45 minutos de flexibilidade na academia e não vai agachar? Não é isso que vai fazer ela aprender a agachar. Você pega a maioria das pessoas que fazem agachamento profundo, elas não têm essa flexibilidade que está sendo exigida pelo autor que julga que você precisa de ter adutores muito flexíveis, né? E da mesma forma que bailarinos não agacham e tem uma super flexibilidade. Ou seja, até onde vai essa relação? Entendeu? Então, assim, tá vendo o tanto de problema que existe em pegar ideias bizarras tiradas no não sei da onde e fazer conclusões extrapoladas? É isso. Que a força esteja com você.